Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler em dois textos para meditarmos. O primeiro texto está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 7. Assim está escrito: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O segundo texto está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Assim está escrito: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Então, estes 3 versículos para meditarmos esta noite sobre o tema a permanência em Cristo e na sua palavra traz resultados. Sobre isto que vamos falar nesta ocasião. O primeiro texto que li, no Evangelho de João 15 e versículo 7, ele está inserido dentro de um contexto quando o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos e fazendo a comparação do povo com a videira, com o lavrador, com as varas e com os ramos. E Jesus disse: Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. E vós sois as varas. Existem os ramos e existem as varas. Nós sabemos, ao longo do estudo da Bíblia, referindo-se a este assunto, diz que os judeus seriam os ramos que foram cortados e foram enxertados as varas, que são os gentios. Mas isto é uma coisa que não vem ao caso agora. O que nós queremos focalizar é dentro do versículo 7, algumas verdades que estão contidas nele ali, e o complemento que encontramos lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Então, aqui no versículo 7 está escrito assim: Se vós estiverdes em mim, Jesus falando, se vós estiverdes em mim. Esse é o primeiro ponto. Se vós estiverdes em mim. Segundo ponto: e as minhas palavras estiverem em vós. Duas condições. Então, se essas duas condições forem realizadas, então vem o complemento. E ele diz o seguinte: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando Jesus diz se vós, é uma condição, porque há muita gente que não quer estar no Senhor, e há outros que dizem estar no Senhor, mas a palavra de Deus não tem livre curso no coração dele. Então, a coisa não casa, ela não combina. O resultado que esperamos receber à luz da palavra de Deus, ele se concretiza quando nós estivermos em Cristo e as palavras dele estiverem em nós. Cristo é a palavra encarnada, palavra feita pessoa, e as palavras dele é a palavra escrita, que recebemos da parte de Deus através dos escritores. Então, se vós, ele coloca para todos aqui,
aqueles que estiverem disponíveis a vir a Cristo, a estar em Cristo, a permanecer nele, a ficar nele, alimentar-se da sua presença, estar com ele em plena comunhão e receber as suas palavras, então este cria um elo para que, ao fazer o seu pedido, a sua petição, ele obtenha a resposta da parte de Deus. Em várias ocasiões, Jesus, quando pregava, ele disse: a minha palavra não entra em vós, porque não credes. Em outra situação, ele disse que a palavra não entrou no coração deles porque eles se negaram a ouvir a palavra do Senhor. Então, em primeiro ponto, nós temos que receber a Cristo. Como é que se recebe a Cristo? Recebe-se a Cristo pela fé, como resultado da pregação do Evangelho este que fala sobre os feitos realizados pelo Senhor Jesus como cumprimento do plano e da vontade de Deus. O plano de Deus em demonstrar o seu amor e resgatar o homem perdido, caído, desprezado, numa vida de pecado. O amor de Deus o atraiu, e o plano de Deus é que, uma vez este homem seja atraído pelo amor de Deus, através da obra que foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo, ele então receba o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, a garantia da vida eterna, e então Deus coloca diante dele um plano de vida abundante, vida plena, vida frutífera, vida com resultados, vida que venha glorificar o nome do Senhor. Então, uma vez estando em Cristo, é nosso desejo agora, a prova do nosso amor para com Ele, estarmos atentos às suas palavras. E as palavras do Senhor Jesus para nós, elas são espírito, elas são vida. Elas são palavras carregadas de poder. São palavras que, ao receber o contato no nosso coração, elas têm uma obra a fazer. O próprio Deus diz, através do profeta Isaías, que a palavra dele não volta vazia, mas ela prospera naquilo para qual ela é enviada. Então, a palavra da salvação, ela foi lançada, ela foi enviada, e os corações estão aí para serem receptivos à palavra de Deus. E ao abrirem-se, então a palavra de Deus entra, estabelece ali uma libertação, a purificação, faz o assentamento, a habitação dentro daquele coração, e é o elo de contato e comunhão com Deus através da sua palavra entesourada no nosso coração. Então o versículo que ele diz: se vós estiverdes em mim, o primeiro ponto é estar em Jesus. Não adianta querer dizer que tem as palavras de Deus, mas não tem a Jesus. Não. Primeiro ponto é ter a Jesus, é receber a Jesus. Depois que recebemos a Jesus, então nós vamos tomar prazer nas palavras dele. E vamos estudar, vamos meditar, vamos ler, vamos ouvir, vamos participar de lugares onde a palavra está sendo falada, porque esta palavra ela é bem-vinda para o nosso coração. Ela faz bem para a nossa alma. É uma palavra viva, é uma palavra poderosa, é uma palavra penetrante, é uma palavra que edifica, que levanta, que anima, que encoraja, que tira o peso, que tira a consequência do pecado, que seria a condenação eterna, mas é em Cristo Jesus a libertação. E esta palavra é responsável por isso. Porque o Senhor Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está na palavra de Deus. Então este é o primeiro ponto. Estar em Cristo. Estando em Cristo. E as palavras dele, estando em nós,
havendo esta união, a pessoa de Jesus e a sua palavra, no nosso coração, estando unidos a Ele, ligados a Ele, então aí vem a segunda parte, que é: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então aqui está uma promessa do Senhor Jesus, obedecendo os requisitos. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não está dizendo pedir qualquer coisa. Está dizendo pedir tudo o que quiseres. Vamos observar o sentido desta palavra. Então, a nossa permanência em Jesus e a sua palavra em nós, ela está relacionada a uma vida de comunhão, de amor para com o Senhor Jesus, de submissão da nossa vida, da nossa vontade, ao Senhor Jesus. E está também relacionada à nossa obediência ao que diz a palavra de Deus. Então, à medida em que Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E a palavra dele está em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se vós estiverdes em mim, então nós estamos em Cristo, e as palavras dele estiverem em nós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, este é o que estabelece a palavra de Deus. Pois bem, e a permanência em Cristo e a sua palavra em nós vai fazer que a nossa vida ela seja mantida em harmonia, de acordo com a vontade de Deus para nós. Porque é a palavra que vai trabalhando. É a palavra que, enxertada no nosso interior, vai realizando a obra de Deus, e pela palavra nós vamos tomando conhecimento do que agrada e do que não agrada ao Senhor. Então vai manter a nossa vida em harmonia com o Senhor Jesus, vai nos manter também livres da discórdia e da prática do pecado. Porque quem vive à luz da palavra de Deus não se lança a uma vida de pecado. Porque através da palavra de Deus, ele é instruído, ele é orientado, ele é ensinado, ele é levado a obedecer à orientação do Senhor. E um grande evangelista, numa ocasião, ele disse: ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Então não se pode ter as palavras de Deus entesouradas no coração, vivendo uma vida na prática do pecado, da desobediência, da rebelião, da corrupção, do engano, da prostituição, da mentira, dos vícios. Essas coisas não se coadunam. Se tem a palavra no coração, estas coisas não terão lugar. Se estas coisas estão ocupando o coração, a palavra de Deus não está tendo lugar naquele coração. Ou uma coisa ou outra. E à medida em que nós permanecemos no Senhor Jesus, então a nossa vida vai estar em harmonia com o Senhor Jesus, com a sua palavra, e vai nos manter livre da discórdia e do pecado. Então eles não vão ter acesso à nossa vida. Pode querer tentar, pode querer encontrar caminhos para se infiltrar na nossa vida, mas se lá tiver a palavra de Deus como centro da nossa vida, eles não vão encontrar a oportunidade de entrar, porque a palavra de Deus os afastará. A palavra de Deus nos leva para mais próximo do Senhor, para chegarmos mais perto dele. Esta é a finalidade da palavra de Deus, nos levar a uma vida de plena comunhão com ele. Então,
quando nós vivemos com esta palavra, e isto se torna também um fator essencial para a nossa vida de oração. Por quê? Quando oramos a Deus, a oração é um recurso que Deus colocou para cada um de nós, para que utilizemos para o bem da nossa vida de fé espiritual, para a nossa conduta. Então, quando nós estamos em Cristo e a palavra dele está em nós, então isso significa que nós temos aí um caminho que é essencial para a oração. Porque vamos estar agradando a Deus, e agradando a Deus, a palavra vai nos revelar o propósito e a vontade de Deus. E aí nós vamos fazer a Deus orações comprometidas com a vontade de Deus, entendendo o plano e o propósito de Deus, e quando fizermos este tipo de oração, certamente alcançaremos a resposta. Não é fazer uma oração a esmo de qualquer maneira, não. Nós precisamos avaliar, à luz da palavra de Deus, as condições que estão na palavra de Deus, e se aquilo que nós estamos desejando pedir ao Senhor, se aquilo se relaciona, se está adequado ao que diz a palavra do Senhor. Porque o próprio apóstolo Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com os vossos próprios deleites. Então, existem pessoas que pensam que pelo fato de estar servindo a Jesus, pode pedir qualquer coisa. E não é assim. A palavra de Deus tem parâmetros, tem normas, tem caminhos para se seguir. O primeiro deles é estar em Cristo. O segundo é as palavras dele estar em nós. E o terceiro ponto que nós observamos está na epístola de João, onde lemos na primeira epístola, no capítulo 5, versículos 14 e 15. E diz assim: e esta é a confiança que nele temos, que se pedirmos alguma coisa, note, segundo a sua vontade. Lá está dito: se estiverdes em mim, as minhas palavras, vós pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ora, se nós estamos servindo a Jesus, o que é que nós vamos pedir para ele? Nós vamos pedir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos pedir aquilo que está revelado como vontade de Deus. Porque se nós pedirmos alguma coisa que não está relacionado com a vontade de Deus, é certo que não haverá resposta. Não tem como ter a resposta de uma coisa que sabemos não ser a vontade de Deus. Se não sabemos a vontade de Deus específica, em alguma situação, nós podemos orar. Mas temos que colocar a condição. Oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, se for da tua vontade, sendo da vontade do Senhor, nós obteremos a resposta. Se não temos a certeza da vontade de Deus, e se não estiver dentro da vontade de Deus, nós também não teremos a resposta. Então veja que a nossa vida de oração não é somente abrir a boca e falar. Não é pensar uma coisa e pedir. Nós precisamos encontrar elementos na palavra de Deus que vão nos dar base, vão nos dar garantia e segurança de que aquilo está dentro da vontade de Deus, está dentro do propósito estabelecido por Deus. Porque se estiver, a oração será produtiva, a oração terá resultado, terá resposta. Mas se não tiver, não tem resposta. Por isso eu aliei esses 3 versículos. O primeiro versículo de João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, se nós estamos em Cristo, a
a palavra dele está em nós, qual é o desejo do nosso coração? Fazer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, nós alegramos o coração de Deus. Porque nós estamos colocando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus para nós. E quando estamos dentro da vontade de Deus, nós vamos pedir aquilo que é a vontade de Deus. Porque a resposta de Deus para a oração é sim, não e espere. Sim, quando é a vontade dele. E é para aquele momento. Não, quando não é a vontade de Deus. E espere, quando pode estar dentro da vontade de Deus, mas ainda não é o momento da realização. Então o Senhor diz, espere, e com paciência. Então este é o momento da resposta de Deus. Então por isso eu disse aqui, a permanência em Cristo e na sua palavra traz resultados. Por quê? Porque permanecendo em Cristo e na sua palavra, nós vamos aprender o que é a vontade de Deus e vamos conhecer como é que Deus trabalha. Então, as nossas orações, os nossos pedidos vão ser feitos a Deus à luz da sua vontade, revelados na sua palavra. Então, já na primeira epístola, o mesmo escritor do Evangelho de João, ele diz o seguinte, esta é a confiança. Então, uma coisa é orarmos a Deus, fazermos as nossas petições e tudo aquilo que vier no nosso pensamento, é uma coisa. Outra coisa é chegar diante de Deus com plena confiança, ou seja, com a garantia, com a certeza no nosso coração de que aquilo que vamos pedir a Deus está de acordo com a vontade dele. O escritor aos Hebreus, ele disse, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e acharmos graça para tempos oportunos. Então, chegar com confiança. Porque se não tiver a confiança, significa que não estamos certos se é ou não a vontade de Deus. E se não chegamos diante de Deus com confiança naquilo que vamos pedir, é quase certo de que não vamos ter a resposta. Porque se nós mesmos não estamos exercendo a confiança naquilo que vamos pedir, como Deus pode nos atender se ele não encontrar confiança no nosso coração sobre o pedido que lhe fazemos? Não é só fazê-lo em nome de Jesus. É fazer em nome de Jesus. É fazê-lo no poder do Espírito Santo. É apresentar diante de Deus, mas com a condição de confiança, segurança, firmeza, conhecimento, garantia de que está dentro da vontade de Deus. Nesta condição, nós podemos ir com confiança diante do Senhor e saber que Ele está pronto para ouvir e responder. Então está dito aqui. Então, esta é a confiança que temos nele. Nele. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua, quer dizer, a vontade dele, não é segundo a minha vontade, é segundo a sua vontade, ou seja, a vontade dele, de Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele vai ouvir. Por quê? Porque ali está dentro da vontade de Deus. Nós não podemos trabalhar contra a vontade de Deus. Nós não podemos querer forçar a Deus a fazer uma coisa que não está dentro da vontade dele. Nós não podemos chegar lá dizendo que somos servo dele, que estamos servindo a ele e que ele tem dever e obrigação de responder a nossa oração. Não tem.
ele só tem este dever, este comprometimento que ele próprio assumiu, que se nós o fizermos segundo a vontade, ele nos ouve. Então, o segredo para ser ouvido por Deus é orar de acordo com a vontade de Deus. E para orar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos buscar no livro santo o que está escrito, como discernimos nele a vontade de Deus e apresentar-nos a ele de acordo com o entendimento que recebemos da sua palavra, de que é sua vontade, de que é o seu querer. Aí podemos ir com a plena confiança. E veja como segue. Então, este é o primeiro ponto. Estar em Cristo, as palavras dele estão em nós, termos confiança e orarmos segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Então, quando nós fazemos isto, o que ocorre? Versículo 15 diz assim: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Bem, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, então parece que aqui tem uma contradição. Porque no versículo anterior está dizendo que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E aqui está dizendo que se ele nos ouve em tudo o que pedimos, será que existe contradição? Não, não existe nenhuma contradição. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, segundo a sua vontade. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então está aqui o segredo. Então nós vamos fazer a oração, vamos fazer o nosso pedido, de acordo com a vontade de Deus, e tudo o que nós quisermos, dentro da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, tudo que estiver alinhado a esta vontade de Deus, nós vamos saber que Deus vai ouvir. E ao ouvir, nós sabemos que vamos alcançar as petições que lhe fizemos. Ou seja, nós vamos obter de Deus a resposta, o direcionamento, a instrução, tudo aquilo que é necessário naquele momento, de acordo com aquela petição que fizemos ao Senhor. Mas é preciso fazê-la dentro da vontade do Senhor. Há muitas orações improdutivas. E há pessoas que oram muito tempo, mas não se preocupam em orar, procurando entender se aquilo está dentro da vontade de Deus. Tudo que formos pedir a Deus, antes de pedir, nós precisamos ir à sua palavra e buscar nela elementos que vai nos dar os parâmetros necessários para sabermos que aquilo que estamos desejosos de pedir se está na vontade de Deus. Por outro lado, se nós não conseguimos discernir, às vezes, por uma falta de um contato frequente com a palavra de Deus, da meditação, da leitura, ou seja, de tomarmos tempo com a palavra de Deus e por conta disso não sabermos qual é a vontade de Deus para que peçamos, então nós pedimos a Deus, mas colocamos ao final daquela oração o que Jesus disse: se for da tua vontade, se for do teu querer. Então, quando nós fazemos desta forma,
diante da presença do Senhor, as nossas orações vão ser levadas a Deus. E elas vão passar, então, pelo crivo da vontade de Deus. Elas estão de acordo? Está no centro da vontade de Deus? Porque da parte de Deus existe a vontade diretiva e existe a vontade permissiva. Então, tem esses dois tipos de vontade. Então, por isso que precisamos entregar diante de Deus e esperar dele a resposta. E não exigir de Deus que todas as nossas orações recebam o sim. Bom seria se todas elas, na parte de Deus, elas tivessem o sim, o amém. Porque isto seria produtivo, frutífero, permanente e traria confiança e alegria ao nosso coração. Mas como nós vivemos neste mundo e muitas das vezes somos tomados por algum pensamento, por alguma influência, por algum ambiente, por algum pensamento, por algum desejo, nós precisamos ter o devido cuidado de avaliar isto à luz da palavra de Deus, para então sabermos se isto está de acordo com a vontade de Deus ou não. Porque não adianta a gente querer pedir muita coisa para Deus se nenhuma delas está dentro da vontade de Deus. Não vamos obter a resposta. E o que vai acontecer? Que acontece com muitas pessoas. Pede, não se preocupa em saber se está dentro da vontade de Deus, não obtém a resposta, se cansa de pedir, se desanima, se aborrece e acha que Deus não quer atendê-lo. Mas não é assim. As coisas no reino de Deus, ele segue uma norma, ele segue um caminho, ele segue uma direção. E a direção é esta, é a vontade de Deus. Então, o que nós precisarmos fazer quando nos aproximarmos diante do Senhor é fazê-lo segundo a vontade de Deus. Daí a nossa responsabilidade em dia a dia buscar no livro do Senhor, ler, meditar, analisar, comparar, interpretar e ver aonde está a vontade de Deus, para que tudo aquilo que surgir ao nosso redor, ou que venha também ao nosso pensamento, nós possamos ter uma definição, de acordo com a palavra de Deus, se aquilo é correto pedir a Deus ou não. Porque nós não sabemos o que pedir. E às vezes pedimos tanta coisa para Deus, e que se Deus atendesse determinadas coisas que nós pedimos, elas não fariam bem para nós, elas fariam mal. Porque nós não sabemos como pedir. Agora, por que não sabemos como pedir? Porque desconhecemos a vontade de Deus. Agora, quando conhecemos a vontade de Deus, nós não vamos pedir algo que vai ser mal para nós. Aparentemente, a gente pensa que aquilo é bom. É como muitas das vezes a gente elabora certos planos, a gente tem determinados pensamentos e pensa que aquilo que estamos intentando fazer é o correto, vai dar certo, e às vezes a gente para e pensa e descansa o pensamento por 1 ou 2 dias, depois a gente volta a analisar novamente e a gente chega à conclusão que se seguíssemos por aquele caminho não iríamos ser bem-sucedidos. Mas anteriormente nós estávamos achando que era o caminho certo. Só que com o passar do tempo, com análise mais profunda, mais cuidadosa, nós descobrimos que nós estávamos enveredando por uma direção que não era o que nós imaginávamos. Com relação a Deus, tudo o que formos fazer tem o parâmetro. E qual é o parâmetro? É a vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus? Está. Então ore. E ore com confiança. Ore na certeza de que, ao terminar a sua oração,
Deus lhe dará a resposta necessária. Um caso deste aconteceu com Daniel. Daniel, quando estava em oração diante do Senhor, quando ele descobriu sobre o tempo do cativeiro babilônico, ele começou a orar a Deus para que Deus desse a ele o discernimento de algumas situações. E quando ele começou a orar, veio um príncipe das regiões celestes e se interpôs entre a oração de Daniel e a presença de Deus. E por 21 dias ele ficou ali procurando impedir e atrapalhar a oração de Daniel. Mas Daniel não parou de orar. Daniel continuou orando. E no 21º dia, Deus mandou um anjo a Daniel para levar a ele a resposta. E o anjo disse o seguinte: ele não disse que depois de 21 dias Deus ouviu a oração de Daniel. Ele disse: desde o primeiro momento em que aplicaste o teu coração a me buscar e a compreender, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Daniel estava orando de acordo com a vontade de Deus. E Deus mandou a resposta. É que houve guerra nas regiões celestiais, guerras espirituais. Elas acontecem até em nossos dias também. Por isso que quando oramos, nós não podemos nos descuidar da oração. Nós precisamos pedir a Deus e perseverar confiando, perseverar crendo. Porque podemos pedir algo a Deus agora e no momento seguinte duvidar. Ah, mas acho que Deus não ouviu, mas acho que não deu certo a minha oração. Não, não é assim. Você pediu, você buscou na palavra de Deus, você encontrou aqui confirmação, está dentro da vontade de Deus, peça com confiança, espera confiante, aguarde a resposta de Deus. Pode estar havendo alguma guerra espiritual nas regiões celestiais, mas confie, porque a tua oração, dentro da vontade de Deus, ela foi ouvida pelo Senhor. E o Senhor, quando ouve a oração e avalia na sua vontade, ele envia a resposta. Por isso é que está escrito aqui: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, novamente digo, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se nós entendermos este procedimento, este segredo da palavra de Deus, de estarmos em Jesus e as palavras dele estarem em nós, em comunhão, ligados, em unidade, diz a palavra que podemos pedir o que quisermos dentro da vontade de Deus, e assim acontecerá conosco. Porque o Senhor tem prazer em ouvir. O Senhor colocou a oração como um recurso, e ele se dispôs a ouvir todas as vezes que oramos. Porém, as orações que obtêm respostas e resultados são aquelas que se enquadram dentro da vontade de Deus, de acordo com o que está revelado e estabelecido na sua palavra. Então pense hoje, qual tem sido o teor das suas orações? Quando você vai fazer os seus pedidos a Deus, você lembra-se da palavra de Deus? Você busca na palavra de Deus ver se o teu pedido está encontrando uma garantia, uma segurança, uma promessa de Deus na sua palavra que confirma aquele seu pedido? Se assim está fazendo, apresente a Deus com confiança e aguarde de Deus, porque a resposta virá para a sua vida
de acordo com aquilo que pedir na vontade do Senhor. Se porventura encontrar que não está tendo acordo, então desconsidera este pedido. Se é uma coisa urgente, porque existem duas situações na nossa vida. Existem coisas que são urgentes e existem coisas que são importantes. Nós não podemos deixar nos levar pelas coisas que são urgentes, porque elas vêm como pressão em dado momento para nos sufocar, para nos pressionar, para pararmos tudo que estamos fazendo e darmos atenção àquilo. E às vezes o que é urgente não é importante, não é necessário. Então nós temos que nos preocupar com o que é importante, com aquilo que é firme, que é seguro. E quando vamos à palavra de Deus, nós vamos encontrar esta segurança que todos nós precisamos quando nos apresentarmos diante do Senhor. Então, relembrando, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aqui, em 1 João diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então está aqui o caminho da palavra de Deus para todos nós. Então vamos entrar por este caminho e vamos trabalhar de tal forma que as nossas orações, elas não sejam reprovadas ou descartadas, levadas ao esquecimento, mas que elas tenham objetivos diante de Deus. E o segredo para isso é estar em Jesus e as palavras dele estarem em nós, e o conhecimento da vontade de Deus, à luz da sua palavra e da comunhão que temos com ele, está claro no nosso coração, porque quando proferimos com a nossa boca o pedido, nós vamos em confiança e vamos na certeza de que haverá de Deus uma resposta para nós. Guarde esta palavra. A partir de hoje, antes de fazer o teu pedido, avalie como você está. Você está em Cristo, a palavra dele está em você, a vontade de Deus está clara para a sua vida, então vá com confiança. Se não estiver, estude mais, pesquise mais. Se não tem a convicção, ao fazer o seu pedido, diga, Senhor, se for a tua vontade para mim. E certamente, se for, tem resposta. Se não for, não terá resposta. Então, fiquemos com esta palavra e que a nossa vida de fé, de comunhão, seja produtiva diante do Senhor. Quero pedir que você se inscreva no canal, acione o sino, dê o seu like, faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós. Amém.